Frieza resolve seguir os conselhos de Rei Cold e resolve treinar por algumas semanas, e atinge um poder inimaginável para os nossos Saiyajins. Ele desiste de caçar os guerreiros, pois achou que ao invés disso, seria mais fácil atraí-los de alguma forma, com alguma isca que pudesse levá-los até ele. Enquanto isso, no planeta Terra, os humanos ainda estavam um pouco desconfiados daqueles alienígenas chamados Saiyajins. Mesmo com Kami-sama os tranquilizando, dizendo que os Saiyajins não tinham mais intenções. Pelo menos, naquele momento, eles só pensavam em derrotar Frieza. Mas os terráqueos não podiam deixar de achar aquilo meio estranho, o fato dos alienígenas virem aleatoriamente do nada, atrás das esferas do dragão. Vegeta. Você sabia que tem gente que ainda não se inscreveu no canal e não deixou o like? Não tenho por que responder essa pergunta, idiota! Vegeta, a galera gosta muito de você. Se você pedir, eles vão deixar o like e se inscrever no canal. Como é que é? Você é retardado por acaso? Esses idiotas gostam muito de perder tempo. E não se esqueça disso. Apesar das desconfianças, os terráqueos se unem ao grupo dos Saiyajins. Eles acabam conseguindo localizar a antiga base da Red Ribbon. Lá, eles encontram algo muito interessante. Além de encontrar um antigo radar abandonado para localizar as esferas do dragão, eles encontram algo bastante preocupante, pelo menos preocupante para os guerreiros Z. Eles veem algo que se parece com plantas para a construção de um novo laboratório, um tipo de esconderijo subterrâneo. Parecia que alguém havia acabado de abandonar o local e escapado. Aquelas plantas eram da construção de um laboratório em algum lugar. Quem quer que houvesse deixado aqueles papéis, parecia estar trabalhando em algum projeto para tentar destruir o planeta. Obviamente, os Saiyajins não se importavam muito com aquilo, mas Kuririn explica que eles precisam encontrar aquele lugar e impedir aqueles planos. Eles não sabiam quem era. Talvez fosse de algum cientista maligno, que escapou da Red Ribbon, trabalhando em algum lugar em alguma super arma. Além do mais, o radar que eles encontraram estava indicando uma esfera, talvez ela estivesse com a pessoa que fugiu daquela antiga base. Kuririn diz que pelo menos, vale a pena conferir para ver se alguma coisa estava acontecendo lá. Os humanos contam aos Saiyajins mais sobre o que aconteceu na Terra. Aquele planeta parecia ser interessante para os Saiyajins, eles não estavam cientes de que havia tantos conflitos, nem que haviam pessoas fortes lá. Embora aqueles humanos não fossem tão fortes quanto os Saiyajins, eles pareciam ser bons lutadores. Os Saiyajins dizem que não querem se envolver nos conflitos da Terra, e que eles não podiam perder tempo, e precisavam reviver Raditz o quanto antes. Mas, como eles precisavam dos terráqueos para encontrar as esferas do dragão? Eles sabiam que não tinham escolha, a não ser ajudá-los a destruir qualquer laboratório que estivesse por perto. Seguindo os rastros da esfera, eles chegam ao laboratório subterrâneo. Aquele lugar parecia vazio. Então, eles veem alguém no canto. Era um velho decrépito, ele estava fazendo algumas experiências estranhas. Ele estava prestes a realizar um processo, no qual ele se transformaria em um androide, além de estar trabalhando em projetos para transformar outros seres humanos em androides. Mas seus planos foram interrompidos, ele não sabia quem eram aquelas pessoas estranhas. Ele não vê a outra saída, a não ser tentar escapar. Mas Vegeta imediatamente o captura, enquanto Nappa começa destruindo todo o laboratório. Vegeta pergunta se havia mais alguém naquele lugar. Assustado, o velho diz que seu nome era Dr. Gero. Ele explica que ele é um cientista, e que acabou fugindo da Red Ribbon, quando a base foi destruída, e trouxe para cá seus projetos. Disse também que ele era o único ali.
Depois de vasculharem o lugar, eles percebem que o velho dizia a verdade, não havia mais ninguém além dele naquele lugar. Depois disso, Vegeta mata o velho friamente. Kami e os outros assistem aquilo espantados. Pela primeira vez, eles viram os poderes dos Saiyajins em ação. Obviamente aquilo era algo que eles mesmos poderiam ter feito, mas foi interessante ver como os Saiyajins operam. Ao ver o poder daqueles alienígenas, os três ficam aliviados pelos Saiyajins estarem do seu lado, e não contra eles. Depois de destruir o laboratório, eles encontram a primeira Dragon Ball. Apesar dos Saiyajins não acharem que os humanos estavam mentindo, para eles, foi muito animador ver aquela esfera com seus próprios olhos. Então, o grupo formado por Terráqueos e Saiyajins vão em busca das outras 6 esferas. Algum tempo depois, com a ajuda do radar do dragão que eles encontraram na antiga sede da Red Ribbon, os guerreiros finalmente reúnem todas as 7 esferas. Mestre Kami diz que vai fazer a invocação de Shenlong. Ele explica que para que o dragão apareça, é preciso dizer algumas palavras. Ele diz também que eles poderiam pedir qualquer coisa, desde que estivesse ao alcance dos poderes do dragão. Para os Saiyajins, eles estavam vivendo um sonho. Eles consideravam que eles poderiam reviver toda a raça Saiyajin, mas aquilo não era o ideal naquele momento. Para não mencionar que seria impossível, considerando o fato de que o Shenlong daquela época não era o mesmo que conhecemos hoje. Estaria além de seus poderes, reviver um grupo tão grande. O principal objetivo era reviver Raditz, um pedido que para Shenlong seria simples de realizar. Kakaroto, então, faz o pedido. O dragão diz que também poderia trazê-lo direto para a Terra, porque o planeta em que Raditz morreu havia sido destruído. Os Saiyajins ficam muito animados ao ouvir aquilo. Então, Raditz aparece no céu descendo lentamente. Ele cumprimenta seu grupo. Mais uma vez depois de um longo tempo, Kakaroto diz que estava feliz em vê-lo novamente. Pela primeira vez, ele não tinha emoções negativas. Ele se sente aliviado por não ter mais o sentimento de culpa pela morte do seu irmão. Raditz diz que não culpava Kakaroto, ele diz que se sentiu orgulhoso por ele ter alcançado a forma do lendário Super Saiyajin. Espere, como Raditz sabia disso? Sim, todos ficaram muito confusos. Então, ele começa a explicar que quando estava morto, foi parar em uma outra dimensão, onde ele podia ver tudo o que seus companheiros faziam. O que eles não sabiam é que ele foi para o inferno. Ele começa a contar a todos como é a vida após a morte. Ele diz também que imediatamente quando ele chegou lá, ele começou a treinar. Ele achava que provavelmente ficaria preso lá para sempre, então ele poderia muito bem ficar mais forte no processo. Ele finalmente soube que Cooler foi derrotado por alguns Saiyajins. Aquele tipo de boato se espalhou rápido naquele lugar e isso o deixou muito animado. Aquilo não significava que Kakaroto apenas havia vingado sua morte, mas também significava que Cooler estava morto e Raditz esperava vê-lo novamente. Ele continuava treinando na esperança de que em breve ele o encontrasse no inferno e finalmente obter sua própria vingança. Mas os dias passam, e em seguida, semanas e depois meses. Mas não havia nenhum sinal de Cooler naquele lugar, e ele continua treinando, mas já estava começando a ficar preocupado. Ele percebeu que Cooler não estava morto. Ele definitivamente acabaria naquele lugar se isso tivesse acontecido. Mas Raditz resolve não contar nada para sua equipe por enquanto. Kakaroto tinha certeza que eles o haviam matado. Afinal não havia mais nenhum vestígio de seu corpo. E mesmo que houvesse, ele não acreditava que ele sobreviveria a uma explosão como aquela. Então, algum tempo depois da volta de Raditz, imediatamente os Saiyajins voltam aos treinamentos. Eles precisavam a todo custo alcançar a forma do lendário Super Saiyajin, assim como Kakaroto. Os humanos também se juntam a eles ajudando nos treinamentos. Pouco a pouco, eles vão ficando mais fortes, e aprendendo várias técnicas com os Saiyajins,
que eles não sabiam. Como Raditz estava treinando no inferno, ele não era o mesmo de antes e estava muito mais forte, realmente muito mais forte, especialmente na vida após a morte, onde você não tem que dormir. Então, ele tinha muito tempo livre para treinar. Era tudo o que ele poderia fazer, desde que ele não causasse tumulto no inferno. Ele era capaz de fazer praticamente o que ele quisesse lá embaixo e ele gastou todo o seu tempo treinando. Com a ajuda dos humanos, os Saiyajins intensificam ainda mais os treinamentos. Finalmente, todos os Saiyajins agora alcançam a transformação do Super Saiyajin. Todos eles estavam muito motivados, eles agora tinham um grande poder. Como planejado, uma vez que todos alcançam o nível de Super Saiyajin, o grupo decide deixar a Terra. Eles agradecem os terráqueos por sua hospitalidade mais uma vez, mas antes de irem, eles deixam um presente de despedida. Kakaroto deixa com eles um rastreador. Ele serviria apenas para comunicação se os humanos precisarem entrar em contato com os Saiyajins. Vegeta diz que se eles precisarem conquistar algum planeta, eles ficariam felizes em ajudar. Ele diz que sentia falta do seu antigo trabalho de mercenário. Os terráqueos riem um pouco nervosos. Eles não sabiam se eles estavam falando realmente a sério ou não. Mais tarde, os Saiyajins vão para o espaço. Finalmente, eles estavam prontos para derrotar o exército de Frieza. Aquilo não seria nada fácil. Primeiro eles tinham que descobrir onde Frieza estava. Mais uma vez, eles tinham um bom plano. Eles decidem criar uma emboscada e fazer um ataque direto sem ao menos dar chance a ele de revidar. A ideia desse plano era de Kakaroto. Ele queria acabar com isso imediatamente, ele sabia como o Frieza era, e queria sua vingança a qualquer custo. Algum tempo depois, eles conseguem rastrear uma das naves de Frieza. Então, eles começam a segui-la secretamente, tentando não serem detectados, mas também tentando permanecer perto o suficiente para que eles possam encontrar onde o exército de Frieza estava. Essa nave então retorna a uma nave maior. Todas elas estavam orbitando em torno de um planeta. O grupo sabe que aquela era a sua grande chance. Mas eles tinham um problema. A nave estava no espaço e eles não tinham como atacá-la sem serem vistos. Se fossem detectados, eles estariam completamente em desvantagem. Nappa diz que talvez eles devessem esperar mais algum tempo, mas Kakaroto diz que ele tinha um plano. Ele abre a porta de sua nave e fica com o corpo para fora. Imediatamente, todos pensam que ele havia enlouquecido. Fazendo aquilo, ele iria ser sugado para o espaço e morreria. Kakaroto diz para não se preocuparem, porque ele iria ser rápido. Ele se agarra do lado de fora da nave. Kakaroto cria uma pequena esfera de energia. Ele arremessa aquela esfera em uma das naves que estava por ali. Rapidamente, aquela esfera atinge a nave, fazendo com que ela caísse na órbita de um planeta. Os Saiyajins vão em direção à nave abatida, e lá naquele pequeno planeta, eles esperam. Freeze e Rei Code vão até o local com alguns soldados para ver o que teria acontecido com aquela nave. As naves de Frieza descem em direção ao planeta com Rei Code e Frieza a bordo, mas estranhamente, eles estão completamente tranquilos. Eles já desconfiavam que aquilo era obra dos Saiyajins. Frieza sorri ironicamente e diz que o seu plano aconteceu exatamente como ele esperava. Os Saiyajins morderam a isca. No céu, eles veem a nave de Frieza descendo lentamente. Ao sair da nave, imediatamente Kakaroto acerta um golpe em Frieza. Os outros Saiyajins, que estavam escondidos atrás de uma rocha, vão até eles. Kakaroto rapidamente derruba também Rei Code. Em seguida, olha para trás em direção a Frieza, que rapidamente se levanta começando sua transformação. O grupo de Saiyajins fica realmente muito surpreso. Eles não sabiam que o Frieza poderia se transformar. Frieza ri maliciosamente e diz que eles não têm chance de derrotá-los, e que eles mal podiam imaginar o tamanho do seu poder. Realmente, os Saiyajins não sabiam o poder da forma final de Frieza, forma que ele ainda não havia mostrado.
O que Frieza não sabia é que ele não era o único que estava treinando, os Saiyajins também estavam treinando há um tempo. O Imperador achava que apenas com aquela forma, derrotaria facilmente os Saiyajins. Então Kakaroto diz que ele não vai perdoar Frieza, por tê-lo enganado por todos esses anos. Imediatamente, ele se transforma em Super Saiyajin. Nappa, Raditz e Vegeta também fazem o mesmo. Frieza e Rei Cold estavam completamente surpresos. Frieza e Cold são dominados pelos Saiyajins. Eles não imaginavam ver 4 Super Saiyajins de uma só vez. Não, aquilo só podia ser um pesadelo, ou algo muito pior. Mesmo que eles não quisessem demonstrar, Frieza e Rei Cold estavam aterrorizados. Frieza fica um pouco preocupado, mas logo ele se acalma lembrando do seu treinamento. Mentalmente, ele agradece seu pai por tê-lo aconselhado a treinar. Ele deveria ter ficado forte o suficiente, mesmo com esses Super Saiyajins, ele não tinha com o que se preocupar. Kakaroto estava golpeando Frieza, impiedosamente, lembrando de todos os anos de sua vida desperdiçados e de todas as mentiras contadas por Frieza. Frieza chama Kakaroto de tolo, por todos esses anos que ele ficou com ele, não importa o que ele faça agora. Frieza diz que na verdade nunca se importou com ele, e que só o usou como uma arma para conquistar outros planetas. Ele diz também que não importava o que ele fizesse, nada apagaria seu passado. Kakaroto diz a Frieza que ele era o verdadeiro tolo. Ele treinou o Saiyajin, que acabaria com sua vida. Frieza começa a rir e diz: "Você não tem ideia do que está dizendo, Saiyajin imundo. Vou mostrar a vocês meu verdadeiro poder." De repente, aquele planeta começa a tremer. Tudo começa a se despedaçar em volta. Raios e trovões começam a cair de todas as direções. Os Saiyajins ficam espantados com o que estavam vendo. Frieza tinha ainda mais uma transformação. O Imperador diz que agora acabaria de extinguir a raça dos Saiyajins, de uma vez por todas, eliminando os últimos Saiyajins que restaram. Com uma velocidade assombrosa, Frieza aparece atrás de Kakaroto, o acertando por trás. Aquele golpe faz com que ele volte a seu estado normal. Kakaroto estava sangrando muito, seu estado era muito grave. Os outros 3 Saiyajins não podiam acreditar no que estavam vendo. Com muita raiva, eles vão para cima de Frieza, que com apenas um golpe faz com que os 3 fossem arremessados para trás, colidindo com algumas rochas. Frieza começa a sorrir sadicamente. Ele diz a Kakaroto que ele devia ter ficado no seu exército como um cachorrinho, e diz que todos eles cometeram um grande erro, achando que podiam derrotá-lo. Então Frieza cria uma esfera de energia para transformar os Saiyajins em poeira. E diz: "Desapareçam de uma vez por todas, malditos Saiyajins." Naquele instante, um brilho muito forte aparece no céu. Aquele brilho estava ficando cada vez maior, estava vindo em direção aonde os Saiyajins estavam. De repente, uma bola de fogo cai bem perto deles, interrompendo o ataque de Frieza. Então, daquela cratera, um ser se levanta, com um brilho muito forte. Kakaroto, que estava à beira da morte, reconhece aquela figura. Logo em seguida, ele perde a consciência. Todos ficam em choque, ao ver que aquele ser era, nada mais nada menos, que Cooler. Como Raditz suspeitou, ele não havia morrido. Porém, Cooler não era mais o mesmo, ele estava um pouco diferente. Ele tinha uma forma metálica. Então ele sorri, e vai em direção a Frieza e os Saiyajins. Ora, meu irmãozinho e os malditos Saiyajins que eu estava procurando. Eu devo estar com muita sorte mesmo. Vou poder me vingar dos Saiyajins e ainda vou poder acabar de uma vez por todas com você, Frieza.